Boa noite a todos. Que Jesus abençoe mais essa reunião. Que possamos ser abençoados. Que possamos compreender bem a lição desta noite, que fala sobre a transição planetária que todos nós estamos passando, encarnados, desencarnados. Agradecemos por essas informações, por tudo o que nos acontece, pedindo que ilumine, nos oriente, nos mostre o melhor caminho para a nossa evolução. Evolução que depende de nós, do nosso equilíbrio, da nossa fé, da nossa determinação. Muito obrigado por tudo que recebemos, pelas oportunidades, e que possamos retribuir ajudando o nosso próximo, na medida das nossas condições, de nossas forças. Abençoe a todos a compreensão do texto da noite e graças ao bom Deus. O Evangelho, segundo o Espiritismo, foi aberto no capítulo. Capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem de Santo Agostinho. Também vale a pena todos nós lermos e refletirmos. A gente está no capítulo, acho que 14, do Amanhecer de uma Nova Era. E quem gostaria de ler essa noite? Ou começar a ler essa noite? Se quiser, eu leio. Pode ser. Boa noite, Eliana. Boa noite. Ó, Noite. não achei o documento lá da Vivian, viu? Ok. Depois a Eu vou gente. procurar de novo. Desculpa. Tá bom. Ah, ela entrou. Será que ela não quer ler? Ai, eu vou tomar um cafezinho aqui. A Ângela lê muito Ela lê, bem. vai. Vai. Ricardo tá aqui de ouvinte também, tá lá atrás. Ó, eu falei que o. Preciosas e indispensáveis. No dia imediato, no intervalo das atividades e em o núcleo que nos servia de base para as atividades, o benfeitor afável propôs-nos um encontro na sala mediúnica, naquele momento reservada para os seus labores próprios. Reunimos-nos jubilosamente, na ocasião, com a presença do generoso hermano e mais alguns dos seus auxiliares, a fim de ouvirmos a palavra sábia do nosso diretor. Depois de uma sentida oração por ele enunciada, saudou-nos cortesmente e elucidou-nos. Por ocasião dos preparativos para nossa excursão, objetivando atender às necessidades de urgência no movimento espírita, especialmente em nossa casa, evitamos detalhar situações de modo que fossem menores as suas preocupações. Nada obstante, desde os primeiros momentos do nosso encontro, já nos encontrávamos informados de que o fermento do mal havia se espalhado por diversos núcleos no Brasil, assim como em outras nações,
que vem recebendo as bênçãos do Consolador. Naturalmente, outros grupos estão recebendo a competente ajuda conforme a superior planificação que nos convocou para a tarefa especial de que nós estamos desincumbindo. Carla, pode ler? Carla, não. Desincumbindo sobre o auxílio dos céus. Apesar disso, temos conhecimento de que houve perigosas infiltrações dos acólitos do Rabino Sadoc em diversas searas que prosseguem sobre a injunção da perversa interferência. Concomitantemente, considerando-se a transição moral e física a operar-se no planeta, hordas de desvairados espirituais que se homiziam em furnas infernais investem contra as atividades, os ativistas da nova era e procuram disseminar o morbo pestilento das dúvidas, das divisões, das intrigas destrutivas, conseguindo resultados de efeito grave e danoso, como já referido antes. Não podemos ignorar a situação moral e espiritual refletindo-se na política e na economia, ora predominantes no mundo, que passa por momentos de alta gravidade, quando desmoronam poderosas civilizações aos camartelos da lei do progresso, e outras aparecem como emergentes, buscando substituí-las, mesmo que para algumas, o trabalho escravo e o desrespeito à cidadania e à liberdade das pessoas sejam a pauta predominante. Em razão dos interesses que administram as nações em geral, procura-se ignorar a hediondez desses regimes autoritários de forma a conseguir-se lucros e parcerias com as suas economias poderosas, nascidas na crueldade para com os povos que lhe padecem as imposições destrutivas. O amigo dos infelizes fez uma pausa como a concatenar as ideias e logo prosseguiu. Ainda ontem, em dias próximos do passado, o islamismo passou a ser considerado a doutrina religiosa que mais crescia no planeta terrestre. Os exemplos de terrorismo e de impiedade de alguns dos seus membros, em vez de se encontrarem a repulsa da civilização, recebiam o apoio de mentes encarnadas em desvarios e de psicopatas que fracassaram na conquista de projeção, refugiando-se nos antros do ódio, aderindo-lhe aos programas nefastos de crime de morte e de destruição da cultura, tanto ocidental quanto oriental, em suas respectivas nações, desde que voltadas contra os interesses de outra etnia ou facção da mesma doutrina religiosa.
os seus ayatolás, reservadas a algumas poucas exceções, em vez de invectivarem contra a desoladora situação que não encontra respaldo no Corão, seu livro sagrado, estimulavam a desordem, objetivando dominar o mundo com as propostas de violência de um lado e do outro, a submissão aos seus caprichos mórbidos. Estatísticas cuidadosas, baseadas nas leis da genética, estabelecem que a cultura e a civilização de uma época, para sobreviver no tempo, necessitam da reprodução humana em níveis básicos para atender ao desenvolvimento econômico e social, o que não vem ocorrendo na Europa e em outros países norte-americanos. Esse risco de desagregação civilizatória tem sido compensado pela volumosa imigração muçulmana, que a cada decênio atinge níveis surpreendentes de população nos países que a hospedam. É natural que também aumente o número de adeptos da sua crença e desenvolva-se o fanatismo, porque esses imigrantes, raramente portadores de idealismo e de cultura, lavradores e necessitados economicamente, mantêm as raízes da sua origem, não assinalando os conhecimentos, nem o idioma das nações que adotaram para viver, preservando os seus hábitos e mantendo os descendentes limitados para os muros da ignorância escravagista. Parecia inevitável que esses povos, dentro de algumas poucas dezenas de anos, tornassem muçulmanos, o que não seria uma lástima, porém, recusando Jesus, constituiria um perigo às liberdades humanas e um retrocesso de largo porte no desenvolvimento do planeta, obstacula- obstaculizando a sua renovação para o mundo de regeneração. Como ninguém, força alguma pode erguer-se em forma de impedimento aos desígnios divinos, vem reencarnando espíritos livres nesses países, adotando os recursos da comunicação virtual que facilitam o contato com todo o mundo, mesmo sobre a adaga das duras leis que ameaçam os que as infringirem, tomando contato com o Ocidente. De um para o outro momento, essas redes de comunicação social, por intermédio da internet, passaram a ser instrumentos de relacionamento e de advertências para os males que se prolongavam nessas pátrias sofridas nas mãos de ditadores insanos, havendo surgido o levante do sofrimento e surgido a denominada Primavera Árabe. Caíram alguns troncos e os que neles sentavam-se foram vítimas da mesma crueldade utilizada contra os seus reais ou supostos inimigos, ceifando-lhes as vidas hediondas. Homens temerários e poderosos fugiram para ocultar-se em covas no seio da terra, ocultando a covardia, sendo encontrados como animais perseguidos e duramente aprisionados ou assassinados com a mesma fúria de que esses revolucionários haviam sido vítimas. E prossegue a primavera, mudando a geopolítica, na qual se envolve o Ocidente ávido de beneficiar-se das riquezas minerais daqueles solos desérticos e mortos. O grave problema que aí. Bom, até agora
o que que foi falado, né? Então, a gente está estudando um livro que fala sobre a transição planetária. Então, esse livro é O Amanhecer da Nova Era. Então, a gente já leu o livro Transição Planetária. O segundo livro da série é Amanhecer de uma Nova Era. Ah, a gente está, então, numa transformação de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Nessa transição, o que está acontecendo? Está sendo feita uma. Está sendo separado dois grupos. Um grupo que tem condições mínimas de permanência na Terra, e um grupo que, ainda muito arraigado ao mal, está sendo transferido aos poucos para outros planetas. Então, a parte mais negativa do orbe, a parte mais maldosa das pessoas, pouco a pouco vão desencarnando e vão sendo transferidos para outros planetas mais primitivos. As pessoas estão ficando aqui, algumas pessoas vão ficar aqui, e para ajudar na evolução das pessoas desse planeta, estão se reencarnando espíritos mais evoluídos. Então, esses espíritos mais evoluídos já estão aos poucos reencarnando e vão reencarnar cada vez mais. E essas pessoas iluminadas vão ajudar, empurrar, impulsionar a evolução do planeta. Isso não acontece em um dia, mas acontece em anos. Então, a gente vai, ao longo dos próximos anos, cada vez sentir isso mais. Mais espíritos evoluídos reencarnando, e ainda vai haver muitos problemas, tal, porque ainda existem muitas de pessoas ainda muito forte ligadas à maldade. O texto começa falando de um rabino, ou seja, de uma pessoa. A gente, ao longo das nossas várias encarnações, a gente acabou se assumindo várias religiões. Essa pessoa que é um rabino, que ele está dizendo, é uma pessoa que foi um rabino há muito tempo atrás. E, infelizmente, ele deve ter se ofendido com alguma pessoa que se dizia cristã, né? E acabou se ofendendo e acabou perseguindo os cristãos e agora, recentemente, perseguindo os espíritas, os cristãos novos. Então, essa perseguição que começou lá para trás continua. Aí ele está dizendo que todo o mundo tende a evoluir. No mundo existem várias religiões. E apesar das religiões falarem do bem, do amor, do perdão, as pessoas interpretam a religião e usam esses instrumentos sagrados para dominar povos. Então, por exemplo, Jesus foi crucificado porque os judeus, os rabinos, na época não entendiam Jesus. Mas dentro da lei judaica, tá? Não matarás. E mesmo assim, o pessoal se esforçou para crucificar Jesus. Na época das cruzadas, as pessoas da Igreja Católica, que se diziam cristãs, acabaram também perseguindo muita gente e matando muita gente, porque discordava do modo de pensar das pessoas. Jesus só pregou o amor, pregou o perdão, mas os cristãos, né, da época fizeram muitas maldades. Dentro dos muçulmanos, tem lá o Alcorão. O Alcorão, como diz o texto, não está dizendo para fazer guerra santa. Não está dizendo para matar as pessoas.
Mas, da mesma forma como os judeus, os católicos, os muçulmanos também interpretam erradamente o Alcorão e começam a perseguir. E uma coisa que favorece você manter essa mesma atmosfera e manter essa perseguição e manter o foco são os líderes religiosos manter os crentes abaixo dele na ignorância. Então, ele está dizendo que os iatolás mantêm os, o pessoal na ignorância, procurando bloquear as informações externas para manter aquele povo sob controle. A mesma coisa foi feito pela Igreja Católica durante centenas de anos. Durante centenas de anos, apenas os padres poderiam ler a Bíblia. E se só uma pessoa pode ler a Bíblia, ele pode interpretar como ele quiser. Então, durante muitos anos, a igreja dominava o mundo porque eles eram poucas pessoas que interpretavam. Hoje isso mudou, graças a bom Deus. Mas hoje, os meus muçulmanos continuam, muitos deles, na ignorância, preso na dominação dos líderes religiosos, dos ayatolás. Aí o texto está dizendo que, com a ajuda do mundo espiritual, é que redes sociais chegam a essas pessoas. Mesmo eles tentando bloquear essas redes sociais, isso está chegando lá e está esclarecendo essas pessoas. Uma coisa que ele também falou no texto é a natalidade na Europa e nos Estados Unidos, na América, na América do Norte, está sendo baixa. Então está morrendo mais pessoas do que nascem. Então, se morre mais do que nasce, a população diminui. Então, o índice de crescimento das populações na Europa e na América do Norte é negativo. Só que as pessoas, lá, a população precisa de mão de obra para poder manter um país. Então, o que acontece? Outras pessoas vão indo para a Europa. Então, muitos povos muçulmanos acabam indo para a Europa. E a natalidade deles é grande. Então, de uma certa forma, está diminuindo a população europeia. E de uma forma semelhante, está aumentando a população muçulmana. Isso não é ruim, desde que as pessoas sejam orientadas, as pessoas já sejam e vão evoluindo. Mas ele está dizendo que essas populações elas tendem a bloquear o conhecimento, bloquear, se fechar, para não absorver a cultura ao redor deles. Então isso é ruim. Mas Jesus está no comando e as coisas vão evoluindo para o lado correto. E aos poucos a população vai se transformando. E dentro de alguns anos essa transformação vai continuar, continuar, continuar. A gente está bem no meio dessa transformação. Mas ela vai continuar e depende de cada um de nós para colaborar com a transformação. Sendo uma pessoa melhor, procurando perdoar, respeitar todas as religiões. E não é porque a pessoa é da religião A, B ou C, ela é boa ou ela é ruim. Depende do comportamento. O que ele está dizendo é que algumas pessoas procuram dominar os outros, mantendo os outros ignorantes.
Isso é ruim. Isso pode acontecer em qualquer religião, em qualquer povo. Então, ele está falando que isso é uma coisa errada. Então, tem que abrir os olhos das pessoas, sejam elas católicas, protestantes, espíritas, muçulmanas, evangélicas, umbandistas, para que cresça e se melhore a consciência de cada um. Ok? A Ângela quer continuar lendo ou alguém substitui a Ângela? Quer que eu leia? Só me vê aí onde parou. O grave problema. Ah, tá. O grave problema que ainda não tem sido considerado diz respeito aos, aos revolucionários que retiram do poder os tiranos, usando os mesmos métodos que condenavam nesses réus dos crimes contra a humanidade e, ademais, se tomarem gosto e ambição pelo poder que deveria transitar pelas suas mãos, passem a coagir os que anseiam pela liberdade, cerceando-a a pouco e pouco, ficando na governança e postergando sempre o cumprimento das promessas que precederam a luta. Ao mesmo tempo, em razão de serem países formados por etnias, não poucas vezes de cultura e formação religiosa diferentes das bases primitivas do Corão, que deram lugar a várias interpretações, criando facções que se odeiam umas às outras. Está presente o risco de novas lutas intestinas e com prejuízos incalculáveis para os ideais que, por um momento, tremularam nas flâmulas erguidas nas batalhas ferozes. Felizmente, já vem ocorrendo esse inditoso comportamento em algumas das nações que seriam transformadas e as promessas de novos conquistadores ainda não foram cumpridas. Todos esses sicários da humanidade faziam-se e alguns ainda se fazem protegidos pela religião dominante, qual ocorreu no Ocidente no passado, em que a mesma determinava quem devia governar, viver, possuir bens ou morrer, seguir para o exílio, para o cárcere, quando a Revolução Francesa enfrentou a a torva tradição, pondo-lhe fim. O mesmo agora se passa na região atingida pela onda de busca de liberdade e de justiça. Em consequência, a ânsia de separação entre o Estado e a religião, diminuindo ou fazendo desaparecer o poder infeliz e supremo dos seus ayatolás ou sacerdotes famintos de represálias. Em consequência, a possibilidade expansionista de a fé muçulmana dominar a Europa e a Nova América no porvir próximo recua, se não desaparece, enquanto a doçura e a compaixão, a misericórdia, o amor e a caridade do Messias divino
irão invadindo sobre outras condições essas exaustas nações nas quais naufragara anteriormente a sua doutrina, que foi vítima dos sacerdotes e pastores desavisados e ambiciosos. O maior número de guerras na humanidade, de alguma forma, sempre teve a religião deste ou daquele teor como responsável, o que a torna abominável. Cabe ao Espiritismo a missão de modificar esse conceito por meio das suas propostas, fundamentadas na certeza da imortalidade, na justiça divina, através das reencarnações, conscientizando a todos que sempre se recebe conforme se distribui. Novamente o benfeitor silenciou, dando-nos tempo mental para a absorção do seu pensamento. Logo depois, continuando. Então, ele tá dizendo que, né, hoje em dia ainda, muitos países muçulmanos, o poder e a religião estão juntas. Na verdade, o poder político é exercido pelos ayatollahs, que é um líder religioso. No passado, durante muitos anos, na Idade Média, a Idade das Trevas, isso aconteceu na Europa, aonde a religião e a política andavam juntas, aonde o poder religioso era muito grande. Na Europa, isso não deu certo. No Oriente, também não está dando certo. Por quê? As pessoas lá na Idade Média, as pessoas hoje em dia, lá no Oriente, os líderes muçulmanos, cada um deles, independente da religião ser boa, eles estão usando aquilo como coisa pessoal, como para manipular as coisas. Então, num lado e do outro, a coisa é bárbara, a coisa é violenta. Então, tem que se mudar isso. Então, ele está dizendo que, no passado, muitas guerras foram baseadas na religião. Tudo bem. Depois que houve, né, a separação, existiram também outras guerras por outros motivos. Mas por quê? Porque as pessoas ainda não evoluíram o suficiente. Então, ele está dizendo que tem que modificar essas pessoas. As pessoas, então, ele falou que, por exemplo, o pessoal reclama da pessoa que está no poder. Aí derruba aquela pessoa no poder e assume o poder e faz igualzinho o pessoal que ele estava criticando fazia. E outra coisa problemática entre lá os muçulmanos é que dentro da religião muçulmana existe vários grupos religiosos. Os sunitas, eu não lembro os nomes do pessoal, mas tem sunita, tem xiita, Sunita, tem. xiita, que mais? Sunita, xiita. Bom, tem vários grupos. Basicamente os dois. Bom, tem vários grupos, várias facções, várias divisões religiosas dentro da religião muçulmana. E esses grupos não se entendem. Então, digamos, o grupo sunita está no poder. Aí o grupo xiita está reclamando.
Aí derruba o grupo sunita e o grupo xiita assume e faz as mesmas barbaridades que o outro grupo. Então, o sunita perseguia o xiita e agora o xiita persegue o sunita. Então, são coisas que ainda não há uma. Então, pessoal, se está criticando alguém, vá lá e faça diferente. Faça melhor. E ainda está muito violento, muito, né, então, como foi falado, né? Esses grupos interpretam e entendem o Alcorão de maneira distorcida e faz com que as coisas fiquem para o lado dele. Aconteceu algo semelhante com várias religiões cristãs no passado, né? As pessoas acabam perseguindo, então se repetem os erros, mas o texto está dizendo que isso vai aos poucos se modificando, com toda a ajuda dos bons amigos espirituais, com desencarnes de pessoas que vão ser, vão reencarnar em outro planeta e vão continuar a evolução dele em outro lugar. Então, como o que está acontecendo aqui? Quando a gente está numa escola e existem dois grupos diferentes, alunos bem diferentes, a gente separa em dois grupos. Quando os alunos são mais ou menos parecidos, um melhorzinho e o outro piorzinho, é legal essa interação entre eles, porque o melhorzinho ajuda o pior. O que compreende mais o assunto auxilia aquele que está compreendendo menos. Mas, quando a separação é muito grande, então, um está na faculdade e o outro está aprendendo a ler e escrever. Colocar os dois na mesma sala não tem condição. Então, a mesma coisa está acontecendo aqui. Então, o planeta está sendo separado em dois grupos. O melhorzinho vai continuar na Terra. E o pessoal que precisa ainda aprender a ler e escrever está indo para outro planeta. Para aprender a ler, a escrever e fazer evoluir, chegar na faculdade e continuar a evolução. Então, ninguém é abandonado. Então, a separação que está acontecendo é para favorecer os dois. O grupo que fica e o grupo que vai. Então, nenhuma ovelha vai se perder. Só vai ter em escolas diferentes. Uma na escola Terra e a um outro numa outra escola no outro planeta. Então, essa é a separação. Continuando. Tá. Novamente, o benfeitor, Cadê o negócio? Ah, tá. novamente o benfeitor silenciou, dando-nos tempo mental para a absorção do seu pensamento, logo depois continuando. Já desde há poucos anos, também também nesses países onde predominam a intolerância e o ódio por outras nações, como nestas últimas, estão reencarnando-se os promotores dos novos dias, a fim de que se abram as cortinas que vedam a verdade e se possa conhecê-la, sem nenhuma restrição. Ao mesmo tempo, as comunicações espirituais vão rompendo as barreiras impostas pelo fanatismo em relação ao texto da religião esposada
ensejando a compreensão mais ampla da vida além do túmulo, deixando de lado as fantasias do inferno dantesco e do céu enriquecido de prazeres sensuais, eróticos e embriagadores dos sentidos físicos, que não mais terão vigência nessa oportunidade. Poetas, pensadores, artistas de várias áreas da beleza, cientistas do passado e do presente, nele estarão retornando para despertar o pensamento, auxiliando-o na evolução da fraternidade entre todos os povos. Uma só, uma só e única família, distinta de raças, de sangue, de paixões, na qual todos fruirão das bênçãos da harmonia. De igual maneira, os cantores da verdade dos tempos idos estão retornando pela reencarnação, a fim de auxiliarem na grande arrancada do progresso libertador. Judeus, muçulmanos, budistas, hinduístas, esoteristas, religiosos de outras designações, espiritualistas em geral ou não, pensadores e cientistas que se encorajem consultar a Bíblia ou os livros sagrados em que se fundamentam suas crenças, constatarão que a reencarnação é o cadinho purificador das impurezas humanas e facilitador do progresso infinito do espírito. Leiamos em Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, o que está exarado por Moisés. Não te prostrarás diante delas e não as servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a culpa dos pais sobre os filhos, na terceira e quarta geração dos que odeiam, mas que também ajo com benevolência ou misericórdia por milhares de gerações, renascimentos, sobre os que me amam e guardam os meus mandamentos. Repetidas vezes, encontramos no Velho como no Novo Testamento a presença das reencarnações, demonstrando o amor e a sabedoria de Deus, no que tange ao progresso do espírito e à sua ânsia de perfeição. A doutrina que se reporta a uma existência exclusiva é incapaz de explicar todos os aparentes paradoxos existentes na Terra, no que se refere à criatura humana, às diferenças existentes, às ocorrências que as assinalam, aos comportamentos e condições de humanidade, assim como das raças e das nações. Então, está dizendo que, à medida que vai passando os tempos, todas as religiões vão aceitar a reencarnação. Todas as religiões vão entender a lei de reencarnação. Não que todo mundo vai se transformar em espírita. Então, os judeus vão conhecer a reencarnação. Os católicos conhecer a reencarnação. Os budistas já conhecem a reencarnação. Os hinduístas já reconhecem a encarnação. Então, mesmo as religiões que hoje não aceitam a reencarnação, não entendem isso, vão aceitar.
Isso não quer dizer que eles se mudem de religião, porque às vezes as tradições da religião dele são importantes para a pessoa. Então a pessoa é judia, ela continua com as tradições, né? Que é importante para ela, que ela se reconhece, mas ela vai reconhecer a reencarnação. E o texto está dizendo que no Velho Testamento e no Novo Testamento, só para citar os dois, ele fala abertamente da reencarnação. Em vários momentos, no Velho e no Novo Testamento, se fala da reencarnação. É que as pessoas não entendem. Os primeiros cristãos, os discípulos de Jesus, sabiam da reencarnação. Só que quando a Igreja Católica foi implantada, a Igreja Católica foi implantada junto com o Império Romano. O Império Romano perseguia os cristãos. De repente ele fala: se eu trazer para dentro do Império a religião, eu posso controlar eles melhor. Então o que que fez? O imperador falou: não, olha, eu vou jogar uma estratégia. Trago eles para dentro e eu controlo eles. E o pessoal que é submisso às leis, eu vou ter um império mais tranquilo para eu dominar. Só que o imperador falou: ok, eu aceito vocês, mas eu vou dar uns pitacos. Por exemplo, reencarnação, isso não existe, não. Imagina eu, como imperador, voltar como um plebeu. Não, isso eu não aceito. Eu sou imperador e vou ser imperador sempre. Porque eu sou imperador porque Deus me colocou como imperador. Então, essa reencarnação está fora. Então, quando o Império Romano assumiu, abraçou e criou a Igreja Católica, ele causou uma cisão, uma divisão entre as pessoas. E as pessoas, os cristãos que continuavam defendendo a reencarnação, continuaram a ser perseguidas. Então, os cristãos do Império Romano começaram a perseguir os cristãos que acreditavam na reencarnação. Mas está dizendo que, aos poucos, nas várias religiões, isso vai ser um consenso. É lógico que a reencarnação existe. Deus só é justo porque existe a reencarnação. Senão a gente não ia entender, né? Deus seria injusto. Então é isso que está dizendo. Vai continuar tendo religiões diferentes, mas todas elas vão acabando aceitando a lei da reencarnação. Nossa, parece que já está acontecendo também. Tomara que evolua logo, né? Porque a gente já vê uns separados de outros. Mas aí já existe Já existe, católicos que né? acreditam em reencarnação, judeus que acreditam em É, reencarnação, sim. evangélicos que acreditam na reencarnação. Então, isso já vai, não é uma coisa generalizada, mas já existe. Eu lembro de ter conversar com uma moça na USP, que ela era católica, ela catequizava as crianças no sábado Uhum. e lia os livros espíritas. Sim, é isso mesmo. Lu, aumenta um pouquinho a letra, por favor. Mas, Qual que é? Ah, tá. Já foi, né? agora que eu perdi a... É ir para. Aqui, Hã? ó. Onde? Você aumentou a letra?
Aumentei. Ah, tá. Mas tá bom assim. Onde é que parou? Aqui, ó. Observe. Ah, tá. Observe-se que o Senhor se refere a Moisés no que diz respeito à sua severidade na terceira e quarta gerações, quando o espírito malfeitor já pode estar reencarnado na condição de neto ou bisneto dele mesmo, o que não ocorre na segunda, porque nessa encontra-se outro espírito que lhe vem na condição de filho. Será, portanto, por intermédio da reencarnação que o ser irá depurando-se até libertar a essência divina que nele jaz, de toda impureza defluente do processo evolutivo, quando transitando nas faixas primárias do seu desenvolvimento. Incapaz de gerenciar o amor que soluciona todos os problemas existenciais, experimenta o sofrimento que lhe retira as arestas maléficas, preparando-o para as grandes conquistas a caminho da plenitude. Assim, considerando, estamos sendo convidados a auxiliar os irmãos infelizes que igualmente estão no propósito de impedir ou criar embaraços à transição. A transição gloriosa, gerando dificuldades ao renascimento dos convidados espirituais de outra dimensão. Mais tarde, após visitarmos algumas dessas sociedades espíritas que vêm sofrendo impedimentos, vítimas da invasão dos irmãos perniciosos que tentaremos trazer à comunicação, também conviveremos um pouco com alguns dos imigrantes de Alcione que se encontram na psicosfera de nossa terra amada, adaptando-se-lhe aos fluidos e aos condicionamentos, tendo em vista que procedem de regiões já felizes, onde não mais experimentam as dores nem as constrições próprias do nosso planeta, fitando o futuro por intermédio da imaginação, iluminada pelas bem-aventuranças propostas pelo profeta Nazareno, descortinamos o nosso mundo sem sombras, atendendo ao programa da evolução paulatina da luz, vencendo todo tipo de treva, sem as amarguras do sofrimento nem as violências da insanidade, em razão de predominarem o amor, a justiça, a liberdade em hinos de ventura e de paz. Que o Senhor seja louvado e atendido nos seus anseios entre nós. Ao silenciar, todos estávamos realmente deslumbrados, meditando nos conceitos exarados e que a mim, particularmente, nunca haviam ocorrido, como a expansão da doutrina muçulmana, a habilidade dos imigrantes em conquistar o mundo por meio da proliferação da raça na reprodução humana, considerando-se a expectativa que mantínhamos em relação ao crescimento da doutrina cristã, totalmente renovada e em condições de auxiliar os nautas sofridos na
embarcação terrestre. Sucede que nada diz respeito ao progresso do ser e da humanidade, seja fruto da improvisação, mas é sempre resultado de uma programação muito bem elaborada para essa finalidade. As horas que se sucederam foram de valiosos comentários entre nós, especialmente debatendo a missão histórica do Espiritismo no mundo conturbado dos nossos dias. Seria o Espiritismo a religião do porvir? Conforme interrogara Allan Kardec, pensávamos constatando, porém, que isso não iria acontecer, em razão das diferenças evolutivas das criaturas no orbe, mas que seria, isto sim, o porvir das religiões, que aceitariam alguns dos seus paradigmas, hoje por elas negados, a fim de sustentarem a sua teologia incapaz de esclarecer as interrogações de todo tipo nas respectivas áreas da ciência, da filosofia e da moral. Continua? Ah, Então, ele está dizendo que existe, né, toda uma programação. Jesus está no controle. Então, Jesus é o governador desse planeta. Tudo que acontece nesse planeta, então, está a cargo de Jesus. Jesus governa o planeta desde que foi criado. Jesus participou da criação do planeta. E desde a criação, ele está acompanhando a evolução, gerenciando. Então, ele, como governador, ele gerencia todo o planeta, através dos vários emissários, dos vários, né, comandados. Então, ele está gerenciando tudo. Aí está dizendo que, então, para melhorar essa evolução do planeta, então está sendo enviados espíritos mais elevados. Então, tem espíritos desse planeta que estão na aura, que estão na esfera, na atmosfera do planeta, e que reencarnam só de vez em quando, e que vão voltar a reencarnar em massa. Estava só esperando essa transição, dando chance para nós, que é mais atrasadinho, para a gente evoluir, e agora eles estão voltando, reencarnando, né? Eles estavam ajudando, trabalhando do outro lado. E agora eles vão trabalhar encarnados. Vão auxiliar todos nós no nosso crescimento geral. Além desses espíritos que estão no planeta Terra há muitos anos, chegaram ao planeta espíritos de outros orbes. Por exemplo, o citado das espíritos lá de Alcione, que alguns já reencarnaram e outros estão em processo de encarnação. Logicamente que eles estão vindo de um planeta mais feliz que o nosso. Então, eles têm que, primeira coisa, se adaptar ao nosso planeta. Se adaptar à cultura, se adaptar à fala, se adaptar às condições do nosso planeta. Aí, à medida que eles vão reencarnando, pode ser que nesse reencarne eles tenham no início da vida, no início como criança, ainda alguma dificuldade de adaptação, por exemplo, para falar, para e mas eles vão à medida que vão se acostumando com um corpo novo,
eles vão conseguindo se expressar e eles vão conseguir expressar a inteligência ainda muito jovens. Então, muito mais jovens do que nós vão conseguir se desenvolver, se expressar. Então, ele está falando que vão vir pessoas de todas as áreas, das artes, das ciências, da música, da filosofia, de todos os cantos, de todas as áreas, para fazer o planeta crescer. Fora esses espíritos de outros planetas, que também vão ajudar nessa transformação. Então, tudo isso vai crescendo e transformando, e aos poucos também vão sendo transferidos espíritos para outros lugares. E eles vão continuar a evolução nesse outro lugar. Então, e à medida que isso vai acontecer, né, então ele está falando de, da perseguição, por exemplo, aos novos cristãos, aos espíritas. Então, os vários centros do Brasil e alguns no mundo acabam sofrendo perseguição dos inimigos de Jesus. E essa perseguição, esses tem amparo nos bons espíritos. Então, cabe a nós, espíritas, né, se manter unido, sem discórdia, sem falar mal um do outro, mantendo a união para que a nossa casa fique forte. Logicamente que, como é que esses espíritos influenciam a casa? Através de pensamentos de cada um de nós. Então, o espírito fala para mim alguma coisinha aqui, ó. Olha só tal pessoa, como ela se comporta. Olha só tal pessoa. Olha, a pessoa tomou banho hoje. Não precisava tomar banho hoje. E vai falando um monte de bobagem. Agora, essas bobagens que eu escuto dos espíritos, eu vou aceitar ou não? Ah, tal pessoa, nossa, ela não está se comportando bem. Se eu acho que a pessoa não está legal, eu vou lá tentar ajudar a pessoa. Se eu entrar em discórdia, começar a falar mal da pessoa, eu vou indo na onda de derrubar a casa. Então, a nossa casa sofre perseguição, como está dizendo aí no texto, ou a nossa casa é privilegiada? Não tem perseguição, não tem ataque. Sofre, sofre sim. Sofre. Agora, Tá como a ali. gente está lidando com esses ataques? A gente está dando ouvido a esses espíritos? Ou a gente está tendo pensamentos negativos e está orando para se libertar desses pensamentos negativos? Se alguém assim, próximo da gente não está bem, a gente está criticando ou a gente está ajudando? Então a gente tem que saber como se comportar. Então, as perseguições existem e a gente tem que aprender a crescer, porque aqui ninguém é perfeito. Se fosse perfeito, eu não estava aqui. Então, se fosse um pouquinho melhor, eu estava esperando lá do outro lado a transição acontecer para reencarnar. Ah, não, eu não preciso reencarnar agora. Deixa vocês aí sofrer. Quando o planeta mudar de faixa, eu reencarno. Enquanto isso, eu fico trabalhando do lado de cá. Não é? Né? Então, tem alguns missionários, alguns voluntários, né? Que não é o meu caso.
né? Se algum de vocês é missionário, desculpa, mas a gente está aqui para aprender e tentar entender tudo, entender um ao outro, certo? Então, se a gente conseguisse entender e se manter unido, tal, a gente vai crescendo. Então, ele está dizendo que essas perseguições existem em todos os centros. E a gente tem ajuda para manter o centro de pé, trabalhando, tal. A gente relê, lendo várias ataques de várias casas e com toda a proteção que a gente tem, toda a proteção que as casas têm. E com toda essa proteção, muitas casas ficam de pé. Dá uma chamuscada ali, dá uma queimadinha lá e tudo bem. Mas, se a gente não ficar, não ficar, tomar cuidado, algumas casas fecharam. Algumas das espíritas fecharam. E a quebra foi tão grande que acabou fechando. Mas o ataque existe e a gente tem proteção. A gente tem ajuda. Cabe a gente aceitar essa ajuda dos bons espíritos. Só isso. É isso que está dizendo o texto. E esse texto, né, esses problemas estão acontecendo. Então, o primeiro livro foi escrito em 2010. E de De que acontecimentos ano? que aconteceram um pouco antes. Esse livro é de que ano? De que ano a psicografia? O primeiro, a primeira edição. Então, Alguém o tem? primeiro livro é 2010. Esse livro aqui, 2012 É, eu tinha ou ainda. 2013, não sei, não lembro. Ó. É. Ah, Esse já livro é o tinha. livro 15. Tá? Nós estamos falando em ataque às casas espíritas, né? Mas esses ataques não são só nas casas espíritas, Hum. são para todos nós, Sim, sim. né? Aqueles que procuram seguir os passos de Jesus, eles são mais atacados do que qualquer outra coisa, para ser desviado daquela intenção que ele tem de seguir o caminho correto. E aí, se ele não tiver o orar e vigiar, se ele não procurar entender que aquele ataque é para fazê-lo de se desviar do caminho do bem, ele cai, né? Então não são só as casas. As casas, elas são as mais atacadas, realmente. Mas quando você está no caminho, tentando fazer uma coisa boa para alguém, sempre tem alguma coisinha que aparece para, né, estragar ou te desviar daquelas intenções. E se você não persistir, É, você cai. Então, orar e vigiar sempre é muito, 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 muito importante. E o livro, a primeira edição é de 2012. Então, os então, acontecimentos devem ter acontecido em 2011, 2010, né? Mesmo, mesmo a nossa casa, algumas pessoas acabaram saindo dela, né? sim, sim. E por alguns problemas, né? Que acabaram acontecendo e as pessoas acabaram saindo, né? Algumas pessoas, por exemplo, que se ofenderam com outra, né? Então, uma das pessoas tal
frequentava as reuniões de segunda-feira, você frequentava, 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 de repente ele some. Eu falei, "Mas o que né? aconteceu?" Aí, essa pessoa em particular, eu fui na casa dele tentar conversar, né? Porque entender, para ver se a pessoa voltava. E a pessoa, não, fulano tal fez tal coisa, me fez mal, não sei o que lá, e falou isso, não gostei, eu fui ofendido, blá, blá, blá. E eu falei, mas fulano não ia falar desse jeito. Mas mesmo que tenha falado, perdoa, né? Né? E depois eu conversei com outras pessoas da casa para saber o que tinha acontecido. Aí ele falou, a outra pessoa falou, não, mas eu presenciei a conversa. E não houve nenhuma ofensa, nada assim. Então, às vezes a pessoa, né, fala uma coisa, e se você está com a influência, aquela coisa é interpretada e entendida de uma outra forma. Aí a pessoa acaba se ofendendo e, às vezes, essa ofensa acaba a pessoa se afastando, né? Então, se por acaso as besteiras que eu falar, não gostar, fala comigo. Ou me perdoa, tá ok? Para, né, a casa, eu estou aqui coordenando esse grupo aqui, né? Mas o centro não tem nada. Não, eu não sou o centro, o Roberto não é o centro, a Sônia não é o centro, a Liana não é o centro, a Ângela, ninguém aqui faz parte, não é o centro. A soma de todos nós, da Andressa, tal, a soma de todos nós, a gente faz um grupo espírita. Mas se uma pessoa tal, tá em cargo tal, em cargo tal, em cargo tal, né? Não importa, não importa, né? Então, outro dia eu conversei com um espírito que foi presidente de uma casa espírita. E esse espírito estava indignado que ele estava sendo sendo participando de uma reunião mediúnica, recebendo ajuda. Eu falei, como assim? Como assim? Eu fui presidente da casa espírita. Era o primeiro a sair e o último primeiro a entrar e o último a sair. Não importa. E ele estava, né? Então, ó, fica a dica. Vamos fazer melhorzinho para não ser, quando desencarnar, também ser doutrinado né, na reunião mediúnica. Né? Então, tudo isso a gente tem que aprender com os acontecimentos, né? Nós todos estamos encarnados para aprendizagem. Se a gente for procurar um lugar religioso, seja de que denominação for, onde você só procura espírito de luz, eu sinto te informar, não vai frequentar nenhuma casa religiosa, porque não tem espírito de luz aqui ainda. Estamos a caminho de um dia chegaremos lá. Todo mundo tem defeito. Perfeito. E em todo lugar a gente passa por essas questões, né, ferir o meu orgulho, não sei o quê, né? Não sei o quê, pá, como assim? Mas e se a gente levar isso para um ambiente religioso e se ofender com alguma palavra, você foi lá buscar uma palavra de amor, você foi lá procurar ser compreendido ou tentar compreender o que estava acontecendo com você e você leva já essa carga toda, essa, né? Então, a pessoa já não consegue compreender direito o que está sendo falado para ele, né? Ele não consegue enxergar isso nele. Então, por isso, né, as orientações para assistir as palestras, os passes, né? E, e até a pessoa poder começar a cair tentar a ficha começar a cair assim, ele puxa a vida, né? Isso, nossa, puxa, quase que eu escorreguei, nossa, que feio que foi, né?
Mas é isso, né? A gente é passível de falhas, todo mundo aqui, né? Tem que ter cuidado com o que fala, cuidado, é melhor, né? Passar o zíper, né? E se ver, né? E se corrigir, né? Olha, Pode- Roberto. Tem concordo com vocês, mas tem uma parte do evangelho que diz assim, que Jesus falou, né? Se você for em uma casa e te tratarem mal, tira o pó da sua sandália e lá não volte mais. Entendeu? Então, as pessoas que leem o evangelho ficam nessa, entendeu? Nessa posição. Agora, Mas aí, para nós não, que nós estamos indo lá para tentar ajudar aquele que precisa, né? Agora, tem pessoa que leva uma, trata, não é maltratado, trataram mal, a pessoa, não é que ela se ofenda, puxa, eu esperava encontrar amor E ali, não volta eu mais. esperava encontrar uma pessoa caridosa, aí eu encontro lá uma pessoa bruta, estúpida, né? Então, ali não tem Jesus, então eu não volto mais. Aí seguindo o evangelho que Jesus disse: te tratarem mal, tira o pó da sandália e não volte mais ali. Era isso. Por isso que a gente tem que, a gente, a gente, a gente é imperfeito, né? A gente tem que cometer os nossos erros. Por isso que a gente é sempre alertado a gente se vigiar Sim, para procurar tratar as pessoas que vêm na tá. casa com todo o amor, com todo o respeito. Então a gente tem que tomar cuidado e tratar as pessoas com o maior respeito do mundo. As pessoas que estão chegando na casa precisam desse carinho. Então a Uhum. gente tem que tomar cuidado. Se a gente não estiver bem num dia, melhor nem interagir com as pessoas, né? Então a gente tem que se autoavaliar. Eu não vou estar bem todos os dias, né? Então, em certo momento, falo, ó, eu vim aqui para receber só e não vou trabalhar. Eu não vou conseguir fazer mais nada. Não vou dar passe, não vou conversar, não vou fazer, porque eu não estou bem. Então, se eu não estou bem, eu vim aqui para receber e não para ajudar alguém. Então, a gente tem que procurar fazer e se autoavaliar para que isso não aconteça, né? Então, realmente, a gente precisa tratar as pessoas com. Se a pessoa está lá, indo para a casa espírita, ela precisa de ajuda e a gente não consegue dar esse amor, é complicado. Então, a gente tem que realmente se corrigir, todos nós devemos nos corrigir Uhum. para Uhum. ajudar as pessoas. É que existem casos e casos, né? Então, o exemplo que eu dei, ele se ofendeu com a pessoa, com a palavra que não era para ter sido ofendido, né? Então, existe uma condição da pessoa não estar bem e acabar ofendendo a pessoa sem querer. Outra coisa, a pessoa escutar uma palavra e entender outra. Então, tem tudo isso. Então, a gente tem que procurar aprender, né? E procurar ser o mais amável possível o tempo todo. A gente vai acertar sempre? Não. Mas a gente, os erros que cometer, tenta corrigir depois, né? Então tem que realmente, a gente tem que ir. Então, por exemplo, fulano fez uma coisa que eu acho que não foi legal. Então vai lá, tá, ó, fulano, você faz isso aqui e tal, e eu acho que não foi bem. Então procura melhorar. Ou às vezes a gente fala alguma coisa sem a intenção, né? E acaba, a pessoa entende ou interpreta, então a gente tem que procurar fazer as coisas da melhor maneira possível. Principalmente com os frequentadores que estão vindo lá precisando dessa palavra amiga. Então, tem que tomar muito cuidado com a fala nossa, É, lógico. a fala e o jeito como a gente fala.
com carinho, com amor, mas isso a gente vai ter que ir melhorando, preparando e se desenvolvendo aí, ok? Né? E às vezes até na nossa comunicação entre nós, a gente, entre os trabalhadores, a gente faz umas brincadeiras assim, mas essas brincadeiras, né, uma palavra assim, a Ângela tem que trancar tudo, tem que fechar todas as luzes. É uma coisa entre nós, mas outras pessoas novas na casa talvez não entendam. Falam assim, nossa, como já se viu chamar a atenção já de uma, né, uma trabalhadora que foi lá, tal, não sei o quê, falar desse jeito assim, um tratando o outro assim. Mas até isso a gente tem que se vigiar muito Não, mas quando, quando né, entre quando tem nós, muita tudo gente bem. nova, né? Mas Uhum. Entre nós não, entre nós já, entre nós é brincadeira. Mas eu é, conheço já duas pessoas que saíram de lá, que eu não vou citar nome, tá, por causa de resposta atravessada. Elas não gostaram, não voltaram mais, está difícil fazer voltar. Então, ali é como diz, né? A gente tem que saber o que fala, como fala, porque às vezes sim, a pessoa se ofende mesmo, sim, sim. né? E sem Então, nem ter sido a intenção, né? Às vezes. agora entre nós, não, eu brinco com a Ângela, eu brinco com a Sônia, com você, Lourenço, enche o saco do Lourenço pra caramba. Mas entre nós, a gente já sabe nas brincadeiras, né? Agora, Sim, pessoas sim, que estão indo lá pela primeira vez, segunda sim. vez, aí não é bem tratada, não volta mais. Eu conheço É, duas que foram maltratadas lá. Bom, então, vamos encerrar então a reunião de hoje. Quem Vamos gostaria de embora. fazer a prece de encerramento? Eu faço, Pode ser. certo. Então, agora vamos passando pela parte de encerramento, agradecendo esse momento, agradecendo a luz que nos chega, a esse encontro, né, que estamos aqui, e firmando sempre, né, um conhecimento maior, 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 pedindo a Deus e a Jesus que sempre nos ajude a entender bem melhor e bem melhor, né? Pedimos também por aqueles que hoje não puderam participar, e pedimos também por aqueles que pensam em estar conosco e não puderam estar. Então, vamos também dar uma vibraçãozinha também para todos os doentes, todos aqueles que tiveram com dificuldade hoje nesse temporal que deu, né, que assisti, foi preocupante, e pedimos assim a Deus que nos ajude também. E assim nós vamos terminando e agradecendo por estarmos juntos e dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja, e graças a Deus. Tudo a Deus. Uma boa vidência. Assim, nós ficamos sempre junto, é uma iluminação de mãos que chegam até nós. É uma cor azul salpicada com pontinhos brancos brilhantes. Então, foi desde o começo até agora. Então, nós estamos unidos. Tudo bem, graças a Deus. eu vi essa luzinha azul, mas agora parece que foi entregue para cada um de nós que participou uma rosa vermelha, tá? Eu vi, a cada um na frente foi colocada aí uma rosa vermelha como uma proteção e para a semana aí. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. Perfeito. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Andressa não teve, Dê? Andresa?
Eu vi uma rosa também, mas era rosa. Na realidade, eu vi muitas rosas. Era um monte de rosa. Muito bonito. Bom, É, Tá bom, tá bom. Bate muito o que a Ali falou. E aqui, ela não viu? Não, a Carla não vê. A Mas Carla ela, só mas ela escuta. tá de óculos, olha lá, ó. Ah, manhã. tchau, Lourenço. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, Bento. Tchau, Obrigado, Tchau. gente. Obrigado, Boa noite. Carla. tchau, Obrigado, tchau. Rose.